fiel. Vamos colocar o gol do Corinthians. Eu queria perguntar pro Bruno, pra Lívia e também pro Leão. Tá aí o lance. Ô, Leão, isso é uma jogada forte de um volante que infelizmente perdemos o Dudu. Verdade. Né? E que fazia muito isso. Eu telefonei de Portugal para a esposa dele, falei com o sobrinho dele, que é o Dorival Júnior. Tenho muito respeito por ele. E você está falando desse lançamento do volante, né? Esse volante, ele esticou uma bola muito boa, porque ele sabe que aquele rapaz que ia correr tinha mais velocidade. Exatamente isso. Lívia, o que você viu desse lance do Corinthians? Acho que a primeira vitória do Corinthians fora de casa é o primeiro jogo no ano que o Corinthians jogou muito bem, Lívia. Neto, depois de 58 rodadas, depois você vinha colocando aqui não sei quantos mais de 600 dias, né? Depois de 58 jogos, o Corinthians conseguiu 2 vitórias seguidas, gente. É algo surreal, isso não acontecia desde 2022 e lá atrás, quando aconteceu, era com o Vitor Pereira. O Corinthians mostrou o que é sair da zona do incômodo, Neto, nessa partida de hoje, porque você jogar fora de casa, você não deixar o Bahia jogar, você fazer um gol com uma jogada dessa que começa lá atrás, você estica, coloca velocidade, o Corinthians hoje sabia o que queria dentro de campo. E com a chegada do Ramon Dias, eu vinha falando que não importa se vai ganhar jogando bonito, com gol contra, não, tem que ganhar. Tem que vencer, tem que fazer os 3 pontos. E o Corinthians, além de fazer os 3 pontos, fez um primeiro tempo que a gente não acompanhava há muito tempo. Destaque para o André Ramalho. Decisões muito inteligentes ali na hora das divididas, não perdeu nenhuma dividida. Ele foi, eu acho que um dos personagens do jogo, assim como o Romero, que ano passado, juntamente ao Cássio, conseguiu salvar o Corinthians da Série B. O Romero aí fazendo um gol que a gente já viu o Romero fazendo assim. Daqui a pouco a gente... Deus. Bobou, né? Em relação ao Corinthians vencer o Bahia... que o Bahia também perdeu para o Cuiabá, de 2-1, e perde 6 pontos dentro de casa. O Corinthians ganhando um jogo fora de casa, é o segundo jogo do Corinthians ganha, Leão? Esse jogo é difícil, hein? Isso que eu queria te perguntar. Esse jogo dá uma moral a mais ainda para o Ramon Dias, na chegada dele, saindo da zona do rebaixamento. O que você, pela sua experiência... Eu acho que esse jogo aí deve ser um marco muito bom para o Corinthians. Não só pela chegada do novo treinador, mas principalmente... para os atletas do Corinthians saberem que eles podem vencer, desde que queiram vencer e jogar coletivamente. E o Bahia está muito bem com o Rogério, certo? E dificilmente perde lá dentro. Então esse resultado pode despertar um interesse maior e um retorno maior de futuras vitórias para o Corinthians. O que você viu do jogo do Corinthians, Bruno? Porque assim, o que a gente enxerga, eu como ídolo do Corinthians e como cara que aprendia a amar esse clube, uma coisa impressionante, mais depois do que quando eu jogava, eu acho que o jogador tem que saber aonde ele joga. O cara que veio na época do Leão na academia, nas 4 academias, que o Palmeiras tem 4 academias, mas os caras falam que é 3, para mim tem 4. O cara tem que chegar lá e saber o que é academia. O cara vai jogar no Atlético, ele tem que saber a força do Atlético. Claro. O cara vai jogar no Grêmio, ele tem que saber como é que o Grêmio joga. Se vai jogar no Palmeirinho de São João do Boa Vista, tem que saber. Vai jogar no Guarani, na Ponte Preta, é diferente. Se vai jogar no Flamengo, é diferente de jogar no Fluminense. Claramente o Rames não sabia, por exemplo, que ia jogar no São Paulo. Então, eu acho que todos os jogadores do Corinthians não tinham entendimento. O Ramon Dias, em 2 jogos, na minha visão, ele fez os caras correrem, ele fez os caras ir até o final. Eu acho que foi a coisa mais, assim, esperançosa num momento difícil e delicado do Corinthians. Como é que você enxerga isso? Defendeu com 5, né? Fez uma linha de 5 para defender, para ter muita segurança, para proteger o Mateuzinho, que era um ponto vulnerável, muitas vezes, pelo lado direito. O Romero recompôs o tempo inteiro. Então, assim... pensar o jogo, criar estratégia para o jogo. Você constrói uma vitória. A vitória pode vir do acaso no futebol, porque 1-0, um gol errado, um gol contra, um pênalti, beleza. Mas você precisa contar uma história para o adversário. Você tem que construir para ganhar, né? Tem que construir essa história. Exatamente. Então você vê um time muito mais organizado hoje, os 3 zagueiros, aí quando perde os 2 laterais. Fecha com os laterais, formando essa Foi linha. muito legal, Alex Santana jogando muita bola. Como vou te falar que eu nem esperava. Ele é de Morungaba, esse moleque é bom de bola, velho. Ele estava encostado no Atlético Paranaense. Perde o acredito que você foi, Hernani, lá, muito passar com a sua filha lá no Mas acampamento. olha o nível, desculpa, Bruno, como diz o Fazi,
O craque, que fase. Como diz o Fase, que Como craque. diz o Fase, que craque, não tem craque. Que fase! Não Pô, tem craque caiu no um Corinthians. pernilongo na minha água, brincadeira também, né? Mas que fase que é o pernilongo? Não, Caiu de é uma boca no formiga. pernilongo. Agora Ou mostra então, que você não tem mas frescura, olha vai. só, Mas olha a fala que loucura. formiga é bom pra vista. Toma, vai. Nunca vi tamanduá É usando isso. óculos. Nunca vi tamanduá cego, pô. Nunca vi. Eles pegam formiga Estamos bem. comemorando, o corintiano está comemorando 2 jogos do Corinthians seguidos, 2 vitórias. Olha o nível que se encontra o Corinthians, que é uma instituição gigante, ter que comemorar depois de 624 dias, 58 jogos, 2 vitórias seguidas. E aí a gente tem que deixar o torcedor comemorar, porque a fase é horrorosa, mas calma, porque o Ramon Dias não faz milagre. O que anima o torcedor hoje é o Corinthians sofreu pouco. O corintiano hoje se assustou pouco, jogando fora Mas de isso casa. se vem do Ramon Dias. Isso é muito bom, isso é um feito. O Corinthians hoje passou segurança, o Corinthians hoje mostrou vontade, sofreu pouco, mas são só 2 jogos do Ramon Dias. Mas já saiu, já longo. saiu da zona de rebaixamento, já Tem que teve comemorar em hoje, 2 amanhã jogos, trabalha. fez 6 pontos. Eu quero saber o seguinte, né? amanhã toca o hino ou não? Amanhã toca o hino, o programa Os Donos da Bola amanhã vai ser o hino do começo e o hino até o fim. Nós vamos pro break. Fábio, Luciano, tudo bem, Capita? Boa noite. Tá mais tranquilo? Tudo ótimo, Felipe. Boa noite a você, ao Mauro, ao Zupac, boa noite a todos. É uma boa vitória do Corinthians, né? A segunda vitória consecutiva, além dos 3 pontos, né, que são importantes para o Corinthians nesse momento, para respirar um pouquinho fora da zona de rebaixamento, mas pela produção do time também, principalmente no primeiro tempo, né? Foi um time que marcou muito bem, um time que conseguiu usar a qualidade do Garro para criar algumas jogadas. A gente está vendo o lance do gol, né? Uma jogada que começa com ele, que passa pelo Yuri Alberto e o golaço do Romero, tem a tranquilidade de driblar o marcador e colocar a bola no ângulo. Então é isso, acho que o torcedor corintiano sai orgulhoso do seu time, porque é um time que brigou, como vinha brigando em outros jogos também, mas que apresentou uma melhora tática, técnica nesse jogo, um resultado que traz muita confiança para o time. Gustavo Zupac, também quero te ouvir. Dá pra dizer, talvez não tenha sido o melhor futebol do Corinthians. Pode não ter sido, mas se não foi, tá perto. Mas pode não ter sido o melhor futebol do Corinthians, mas é talvez o melhor, considerando tudo, o melhor resultado / perspectiva de, olha, talvez assim dê pra sair do buraco. Um abraço, Zupac. Mota, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes. Acho que a gente pode pegar o jogo de hoje e a vitória sobre o Fluminense lá no comecinho do campeonato. O Corinthians jogou muito bem contra o Fluminense na segunda rodada, terceira rodada, agora acho que terceira rodada do campeonato, e aquele jogo causou surpresa. Mas com o passar do tempo, a gente se deparar com o que seria o Fluminense do campeonato até aqui, aquela vitória ficou menos impressionante. Foi uma ótima vitória. Sim. Mas parecia ainda melhor porque a gente tinha uma ideia diferente sobre o Fluminense. Hoje não. Hoje o Corinthians fora de casa contra o Bahia, que é um dos melhores times do campeonato e que fatalmente controlaria o jogo, como com bola controlou parte do jogo. Então a postura do Corinthians para vencer o Bahia teria que ser exatamente a postura que foi. Então assim, a gente vai falar de méritos individuais aqui, tem vários jogadores que merecem destaque, mas não tem como não falar do enorme acerto do Ramon Dias ao escolher o sistema de jogo que ele escolheu. O Corinthians é um time que poucas vezes nos últimos anos, nas últimas décadas, jogou com 3 zagueiros. Hoje jogou e foi uma excelente escolha por vários motivos. O sistema com 3 zagueiros favoreceu os zagueiros, especialmente o André Ramalho, que estreou e é um cara que a gente tem que falar. O sistema com 3 zagueiros facilitou o trabalho do meio-campo, especialmente do Rodrigo Garro, que jogou muito bem enquanto teve fôlego, e a gente tem que falar também. E o sistema com 3 zagueiros e esse meio-campo mais fortalecido facilitou os atacantes, porque eles receberam várias bolas em condição de tentar definir o jogo no contra-ataque, mas tecnicamente, apesar do lindo gol, tanto o Yuri quanto o Romero não fizeram um jogo muito bom. O lance do gol foi maravilhoso. Agora, o restante do jogo, eles tiveram muitas dificuldades técnicas. Mas em termos de sistema, o Corinthians foi muito bem, sofreu só no final e o Ramon Dias tem muito mérito no que a gente viu no jogo de hoje. É isso, temos na tela a campanha do Corinthians como visitante no Brasileiro. Primeira vitória, que vitória contra o Bahia, 2 empates, 7 derrotas. Venceu 1-0, aproveitamento ainda assim muito ruim, 16,7%. Mas pegando essa última resposta do Zupac, temos
La Mano de Ramon Dias nesse início de trabalho. Já dá para ver um Corinthians diferente, Mauro? Boa noite. Boa noite, Felipe, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esporte que está nos acompanhando. 2 jogos, né? Uma amostragem muito pequena, a gente fala, já mexeu aqui e tal. Mas o Zupac acabou de dizer, olha, fazia tempo que não se via 3 zagueiros, ele pôs e consegue a primeira vitória fora de casa. Um jogo assim que... Esse aí não precisava jogar bem, não. Era jogo para ganhar. Precisava desses 3 pontos. Sair da zona de rebaixamento. Primeira vitória fora de casa. Isso aí também traz um outro nível de... Tinha perdido 7 já fora de casa. Então traz um outro nível de confiança, né, para o time. Falar agora vai jogar, porque esse campeonato no segundo turno, eu não tenho dúvida alguma, Fábio, Pac e Felipe, que nós vamos ter um segundo turno maravilhoso, mas muito competitivo, com todo mundo se reforçando do jeito que está. Vai ser um outro nível de disputa. E o Corinthians, quando caiu, fechou o primeiro turno com 26 pontos. Com 26. E caiu em 2007 ainda assim, porque fez um segundo turno muito ruim. Não vai conseguir 26 pontos nesse primeiro turno. Ok, talvez o sarrafo agora seja outro, não é? 45 pontos, 44, se eu não me engano, ele cai até com 44, ali junto com o Goiás, numa disputa entre os dois e tal, pelos critérios. Já não sabe como vai ser esse, mas sabe que esse segundo turno vai ser muito difícil. Então, até conseguir empate fora de casa, um pontinho que seja, vai ser muito festejado. E um time que só tinha perdido até agora, quando jogou fora de casa, não tinha confiança. Pega um Bahia, que ao contrário, é a segunda derrota em casa, né? O Bahia tinha 7 vitórias seguidas, perdeu para o Cuiabá, Pac, não é isso que perdeu lá? O Bahia perdeu em casa, acho que lá no Campeonato Baiano. Sim. Não. Foi? Acho que teve o Cuiabá agora. Cuiabá agora, perdeu para o Cuiabá agora, exatamente. Acho que foi a segunda seguida. Segunda seguida. Antes disso, tinha perdido isso. Que é do Campeonato Baiano. Que vinha com 7. 2-1 Cuiabá. Exatamente. Então, na rodada 17, ou seja, agora, a vizinha. Foi agora, E que a gente imagina, né, que os técnicos contabilizam, no caderninho particular. Sim. Pô, aqui vai dar 3 pontos. Esse jogo aqui é de 1 ponto, agora eu vou jogar fora no Maracanã contra um time e tal. Esses 2 jogos, o Rogério deve ter colocado 6 pontos, né? Pô, pegar Cuiabá em casa, o Corinthians, do jeito que tá vindo. Pelo menos 4. Pelo menos uma vitória e um empate. Exatamente. Saiu E aí saiu com 0, né? Faz diferença? Faz. A gente viu o Flamengo veio bem. Depois, em 6 pontos, ganhou só 1. Fortaleza e Cuiabá. Sim. Perdeu 1 e empatou outro. Não é isso também? Você fala, pô, é a hora de fechar a Copa América, né? Com esses problemas, tudo com mais 5 pontos. Faria uma grande diferença. Faz. Então, acho que o Rogério deve estar decepcionado. Mas o Bahia ainda não acho que é para disputar título, mas é para brigar pelo G4. Então, assim, não foi um time qualquer que o Corinthians conseguiu vencer, não. Então, independentemente da qualidade, fez isso, fez aquilo. Eu gostei muito do zagueiro, né? Entrou meio protegido entre os dois. Sobre o zagueiro, eu deixo o Fábio, eu não conhecia, mas estava no PSV, veio da Holanda, parece que estava com uma sequência boa lá. O Ramalho, André Ramalho? O André Ramalho, André Ramalho, bom zagueiro. Mas quem entrou no meio-campo, como se parecia que já jogava ali há uns 3 anos, foi o Alex Santana. A bola que ele dá para o Yuri, ele faz um desarme. Sim. Ele faz um desarme, rouba a bola, abre para o Yuri, que aí o Yuri fez só isso também no jogo. Foi esse passe pro... Assim, elogiável foi esse passe para o Romero, que foi muito legal. Mas eu acho que o Alex ali no meio, a gente está pensando, hoje não tinha o Ranieri. E o Rian jogou bem também. Jogou bem. O Rian, o menino entrou como primeiro volante. Normalmente ele sempre entra bem, né? Esse menino sempre entra bem. Ajudou. E tá chegando um outro, né? O Charles. Um Charles. Do Midtjylland, então, assim, vai ter Ranieri, vai ter Charles. Perdeu o Vera, que hoje estreou pelo Atlético Mineiro, né? O Vera foi para lá. Mas vai ter gente ali no meio. Tem o Garro. Então, vamos ver como ele vai acertar. Hoje ele optou jogar Yuri e Romero. Acabou que deu certo que o Romero fez o gol. Mas muita gente, antes de começar o jogo, quando saiu a escalação, mas e a velocidade do Wesley? É o único escape que o time tem. Não sei, aos poucos ele vai acertar, não sei ainda se esse será o time titular, pelo menos esse ataque. Ele, enfim, está recebendo as peças, está montando, mas o cara chega, pega 2 vitórias, já está com moral no vestiário, hein, Fábio? Você que trabalhou com tantos técnicos diferentes, sabe como é que é? O técnico chega e ganha 2. Muda o ambiente, né? Isso é isso.
Assim, eu vou puxar um pouquinho para o sistema defensivo, Felipe, com relação à estreia do André Ramalho, né? A gente, como o Mauro falou, fica um pouco mais protegido no sistema com 3 zagueiros, mas a importância da experiência que ele trouxe para esse sistema, né? O Kaká e o Félix Torres são bons jogadores, mas são rápidos, mas são um pouco ansiosos, né? Eles são um pouco estabanados, precipitados. E aí faltava ali nesse sistema um cara mais tranquilo, um cara que tenha a tranquilidade de sair com uma bola mais curta. Eu gostei muito da movimentação dele como líbero, porque logicamente a gente olha para um zagueiro, imagina que ele só vai jogar atrás da linha dos dois, né? Só que ele, em muitos momentos, ele conseguiu ter o feeling da jogada e antecipar várias jogadas criadas pelo ataque do Bahia. Então, eu acho que fez muito bem. Trouxe um pouco mais de tranquilidade também para o meio-campo do Corinthians. Por exemplo, quando você joga com uma linha de 3, com o Alex Santana e o Rian no meio-campo, você deu um pouco mais de liberdade pro Garro. Então, o Garro não teve que fazer uma recomposição de marcação. Ele ficou realmente destinado ali à função de criação de jogadas. Enquanto ele esteve em campo, o Garro foi muito bem. Então, assim, são ideias do Ramon, né? Então ele opta em mudar o esquema, ele escolhe as peças. Eu gosto muito desse sistema hoje no Corinthians, com 2 homens de frente só. Eu acho que é importante você, na fase ruim, no momento ruim do time, você olhar um pouquinho para trás, você dar mais segurança para o seu time, você dar um pouco mais de sustentação no meio-campo. E hoje as coisas funcionaram porque eram 2 atacantes, mas com um jogador de maior qualidade do Corinthians, tendo liberdade de criar, tendo liberdade de não ter que recompor tanto na linha de marcação, que é o Garro. Então, assim, eu acho que é um sistema que pode ser usado em alguns momentos, na minha opinião, com 3 zagueiros, quando o jogo for fora de casa, quando isso pedir, mas também quando o Corinthians optar, o Ramon, por jogar com uma linha de 4, mas fortalecer o meio-campo. Eu acho que vai funcionar muito bem. O Corinthians com 3 zagueiros, né, com homens de meio campo e 2 atacantes. E quando for mudar esse sistema, você olhar mais para o meio campo do que para o ataque. Eu acho que assim o Corinthians vai conseguir ter um pouco mais de segurança defensiva, um time um pouco mais equilibrado, e foi o que a gente viu hoje. O Corinthians foi um time diferente de jogos anteriores. Foi um time que teve a segurança defensiva, que teve qualidade no meio campo e no trabalho do dia a dia, com as peças que estão chegando, trazendo confiança para alguns jogadores também que precisam disso para retomar aí o seu melhor futebol. O Corinthians conseguia encontrar mais resultados positivos. Em relação ao André Ramalho, foi inteligente a escolha do Ramon para que ele estreasse nesse contexto, porque assim, dos zagueiros que o Corinthians tem, o André Ramalho é o melhor tecnicamente, mas ele é o mais lento deles. Sim, e por ter acabado de chegar, ele naturalmente é o menos preparado e o que tem menos entrosamento, natural. Então, o melhor contexto para ele estrear era potencializando o que ele tem de bom e protegendo o que poderia ser algum tipo de fragilidade nesse contexto contra um time que ia atacar bastante, que era o Bahia, em um jogo em que o Corinthians não teria o Ranieri, que é o seu melhor marcador. Então ele cerca o André Ramalho com 2 zagueiros rápidos, Kaká pela esquerda, Torres pela direita, e por serem rápidos, eles não só dão tranquilidade para o André Ramalho desarmar como desarmou, jogar posicionado, jogar tranquilo, como por serem zagueiros rápidos, eles também, e nem aconteceu tanto, mas eles possibilitavam também aos alas subirem mais, porque a cobertura que o Félix Torres poderia fazer para o Mateuzinho e que o Kaká poderia fazer para o Hugo, elas tinham como ser competentes pela velocidade. Então, assim, estou com o Capita sobre... não acho que esse será o Corinthians daqui para frente, em relação ao sistema. Sim. Mas, e ele fez isso no Vasco, os jogos mais complexos que o Vasco teve no ano passado, em relação a contexto, por exemplo, clássico contra o Flamengo, que o Flamengo ia atacar, o Vasco ia ter que defender muito. Ele montou o Vasco com 3 zagueiros, o Vasco se comportou bem. Então, para determinados jogos, especialmente os fora de casa, eu acho que esse modelo de time funciona bem. E continuando para falar... É isso aí, fiel torcida! Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira, após essa grande vitória do Timão. Que vitória sensacional foi essa do Corinthians. O volante, Alex Santana, jogando muita bola. Rodrigo Garro vem crescendo a cada dia. O Ramon Dias formou um sistema com 3 zagueiros e deu muita solidez ao sistema defensivo do Corinthians, sabe? Ajudando até o próprio lateral Mateuzinho, sabe? O Romero lá na frente decidindo. E o Roberto fez aquele lançamento, também só fez isso na partida, né? Que foi para o gol do Romero. E assim, eu tô muito confiante. Eu acho que o Ramon Dias vai dar uma cara, já tá dando uma cara para esse time do Corinthians. E é assim que tem que ser. Jogo após jogo, é a segunda
vitória do Corinthians seguida desde 2022, então temos que valorizar. Ganhamos um adversário super difícil, que é o adversário Bahia, sabe? O Rogério Ceni está fazendo um trabalho espetacular à frente do time baiano. Então, assim, fiel torcida, vamos comemorar, vamos com tudo. Lembrando que o volante Charles desembarcou no Brasil e será novo reforço do Corinthians. Então, assim, mais uma grande notícia. Então é isso, galera. O Corinthians vem numa crescente muito boa, muito importante. Vamos torcer para que cada dia mais, né, esse elenco possa ganhar corpo, possa ganhar confiança para o restante, né, do segundo turno do Campeonato Brasileiro, que é o que todos nós queremos. Fiel torcida, se inscreva no canal, deixe esse like humilde e também me diz a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Fiquem com Deus!